Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho a alegria hoje de receber o Tadeu de Souza. O Tadeu é diretor comercial da Alstom do Brasil. Tadeu, satisfação enorme receber o amigo aqui. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar presente aqui com você. Realmente somos amigos recentes, mas com certeza estou muito feliz de estar aqui nesse programa. A gente sempre fala, né, Tadeu, da importância dos bons relacionamentos, né? A gente acabou sendo conectado por uma amiga em comum, que é a Andrea, que acabou nos apresentando, e aí nós fizemos lá um bate-papo virtual em função até desse momento que a gente está passando, e aí já percebeu que tinha ali uma conexão de visão de negócio, visão de vida, e nós estamos aqui hoje. Por isso que é sempre importante cultivar relacionamentos, né? Sem dúvida. Acho que o relacionamento é tudo na vida, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal, inclusive, é tudo realmente. Agora o amigo está há 25 anos aí na área de negócios, né? 25 anos já experimentou de tudo, crise, abundância. Como é que está sendo essa jornada e como é que foi esse início, Tadeu, da sua jornada na área de negócio e como é que os negócios acabaram, de alguma maneira, te encantando nesse processo todo? Eu diria assim, Luciano, na verdade até quando eu vi lá 25, né, falei, poxa, é mais, são 33, porque eu comecei na área de negócios em 1987. Portanto, já faz bastante tempo. Eu sou engenheiro por formação e na época que eu me formei engenheiro, era muito comum o engenheiro como hoje. Ou ia para a área comercial ou de alguma forma ia para a área financeira. Poucos engenheiros iam para a área de indústria. Incrível que pareça, já era assim há 30 anos atrás. Mas eu trabalhava já na indústria e eu era um técnico, tipicamente um engenheiro de fábrica, era gerente de produção e tal. E aí um colega lá, um diretor da empresa, me convidou para ir para a área de produto. Produto é uma área correlata à área de vendas, que você desenvolve e trabalha com produtos e tal. E eles viram que, por algum motivo, eu tinha uma certa, entre aspas, uma certa queda por esse contato do dia a dia. E aí um belo dia esse colega falou, pô, você não quer assumir uma posição na área comercial? Eu falei, pô, mas eu nunca fui vendedor. Ele falou, não, vai dar certo. E eu comecei, na realidade, assim, por um convite, sendo engenheiro na época, bastante cartesiano, técnico e tal. Aí eu falei, pô, por que não? E realmente a partir daí nunca mais larguei ou nunca mais deixei a área de negócios desde então, faz bastante tempo. É que tem aquele estigma de que o vendedor é aquele falastrão, aquele, né, bem apessoado, mas na verdade hoje isso é uma profissão, né, Tadeu? Tem muitos engenheiros de altíssimo nível que hoje trabalham em vendas e tem uma visão bem técnica do processo, né? É verdade. E é engraçado que eu até outro dia escrevi um artigo, faz tempo já, escrevi um artigo para um sindicato dos vendedores, né? Que existe isso, inclusive, faz tempo. E eu fiz um artigo que era o orgulho de ser vendedor, né? E eu escrevi esse tema justamente dizendo que quando eu era recém-formado e quando eu fui convidado para a área comercial, eu cheguei em casa, falei com meu pai, era solteiro, falei, pai, olha, eu fui convidado para a área comercial e tal, não sei o quê. E aí meu pai olhou para mim, assim, meu pai era uma pessoa simples e tal, sempre trabalhou na indústria, falou assim, filho, mas você estudou tanto para ser vendedor? Aí aquilo na época eu falei, não, pai, não é nada disso, eu expliquei. E aquilo até hoje eu lembro com carinho, porque é que você falou, o conceito daquele vendedor, que é um cara que fala bem, não é isso. Na realidade, vendas, eu diria que vendas é uma ciência. Mais do que uma arte, é uma ciência. Mas é uma ciência com arte, digamos assim. Então hoje, você ser vendedor significa você entender realmente o que eu chamo do DNA das pessoas. Mas o DNA não é o DNA no conceito fisiológico. É o DNA no conceito dos desejos, as necessidades e os anseios. Se você entende isso, você acaba sendo um bom vendedor. E eu procuro tentar entender desde então. Agora, nesses 33 anos, você teve alguém que te inspirou? Você teve alguma referência nessa jornada? Alguém que de alguma maneira te desafiou como referência para você desenvolver essa trajetória toda, Tadeu? Olha, eu posso dizer para você que eu sou um felizardo, porque eu não tive um só, eu tive vários.
Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu era jovem, tinha 18, 17 anos, eu comecei a trabalhar e desde então eu tive bons líderes que de alguma forma me desafiaram. Como eu digo, né, há muito tempo atrás o tema coach, mentor não era tão comum, você sabe disso tão bem quanto eu, mas os coaches, os mentores já naquela época existiam. E eu tive a sorte de ter bons líderes que me desafiaram o tempo todo e durante a minha carreira sempre estiveram presentes. No primeiro momento, quando você é jovem, você não entende essa relação de liderança e de mentoring. Você acha que muitas vezes o seu chefe está sendo muito duro, está sendo muito exigente, mas de uma forma até, eu diria assim, subliminar, você está sendo desafiado, você está sendo puxado para ser mais. E eu tive essa sorte. Eu tive chefes, na época a gente chamava de chefe, né? Tive líderes que eram muito rigorosos, que eu não entendia na época. Eu falava, pô, mas será que esse cara está sendo muito duro? Hoje, me relaciono com ele até hoje. Hoje é uma pessoa já bem sênior. E eu até falei recente, falei, puxa vida, nós tivemos uma relação muito boa e hoje eu vejo o valor daquilo que você me ensinou. Me ensinou através do exemplo, em primeiro lugar, mas me ensinou principalmente me desafiando. E acho que é isso que a gente tem que fazer, seja com nossos liderados, seja com os nossos colaboradores, porque todo mundo, de alguma forma, gosta de um desafio. E o desafio é ele que faz você crescer. O desafio é que leva você para frente. Basicamente é isso que eu penso. E a área comercial, basicamente, é você se relacionar com pessoas, né? Não se faz negócio com empresas, faz negócio através de pessoas. E você sempre comandou grandes equipes na área comercial, que também é lidar com pessoas. Também é verdade. E o comercial normalmente tem aquela pressão por resultado, por eficiência, por produtividade. Ao mesmo tempo, tem que entender que você está lidando com pessoas que têm sentimentos, que nem sempre todos os dias elas estão bem. Exatamente. Como é que você consegue, Tadeu, como é que você desenvolveu essa habilidade de conduzir a tua equipe considerando as diferenças entre as pessoas e a necessidade de você performar dentro das companhias? Legal. Esse é um tema que, Luciano, durante quase toda a minha carreira executiva, sempre teve presente. Como você conseguir as coisas através da sua equipe. Porque no fim do dia, liderar é você conseguir resultado através da sua equipe. Não é você liderar, ninguém faz nada sozinho. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Fernando Pessoa, que todo mundo vê o Fernando Pessoa como um poeta, mas o Fernando Pessoa, durante uma parte da carreira dele, em 1926, ele foi um grande escritor profícuo de textos administrativos, por incrível que pareça. Tem uma série, ele desenvolveu uma revista, que era uma revista de negócios, que é assim, saborosíssimo você ler os textos dele, até depois eu te mando uns textos muito legais, e ele fala assim, as pessoas são iguais, ocorre que as pessoas são diferentes. Ninguém pensa nisso. Quando você vê, nós estamos aqui, somos iguais como seres humanos, mas nós temos as nossas idiosincrasias, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas necessidades. E você tentar entender isso e perceber que as pessoas são diferentes, embora sejam iguais, eu acho que é a chave de sucesso. Mas, de um modo geral, você tem que convencer as pessoas e trazê-los para a sua causa. Então, eu diria que esse hoje, para mim, é a grande chave de sucesso na área comercial. O vendedor jovem, aquele vendedor que começa um trabalho hoje, ele está principalmente buscando desafio. E o desafio não é simplesmente você dar uma meta de vendas para ele. É um desafio que transcende metas de vendas. É um desafio profissional, é um desafio de carreira, é um desafio pessoal. Aquele cara tem que se sentir pertencendo a alguma coisa. E esse pertencimento, ele realmente só funciona se você conseguir mostrar para ele que ele faz parte de algo grande, de algo maior. E pode ser algo pequeno, mas algo pequeno bem trabalhado se torna algo grande, com certeza. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Tadeu de Souza. O Tadeu é diretor comercial da Alstron do Brasil. Nós voltamos no instante. Mudar de contador não é mais um bicho de 7 cabeças, mas eu entendo que pode realmente ser um pouco traumático. Não falo nem do processo de transferência, mas principalmente do momento da tomada de decisão. Muitas vezes existe uma relação de longa data com o contador atual, então é certo que o pensamento da mudança vai levar em consideração tanto os fatores racionais quanto os emocionais.
e pode ser desconfortável a princípio. Outra coisa que acaba pesando é a nossa tendência em não mexer em time que supostamente está ganhando. Está tudo no automático, as equipes já se conhecem, o dia a dia vai bem, então acabamos dando prioridade para outros assuntos. Porém, em determinados momentos, é preciso fazer uma análise mais fria do momento atual e dos impactos gerados por fazer tudo sempre da mesma forma. Nem sempre a mudança de um contador vai acontecer por causa de erros. Às vezes, sua empresa cresceu demais e o contador antigo não consegue mais dar suporte que você precisa. Você também pode ter se atualizado, investido em tecnologia e sistemas, que demandam um prestador de serviço mais especializado. É importante dizer que antigamente, por conta dos processos muito manuais, a transferência de contabilidade dava muito trabalho. Por isso, muitos empresários optavam por nem cogitar essa possibilidade. Hoje, tudo mudou, graças à tecnologia. Então essa transição tende a ser muito mais tranquila. A cooperação mútua entre colegas de profissão também colabora para que a mudança seja menos conturbada. Mudar exige realmente um investimento de tempo e uma fase de adaptação, mas isso não deve te desanimar, caso esteja percebendo que essa mudança pode trazer muitos ganhos ao seu negócio. Estamos chegando ao final do ano fiscal e esse é o momento ideal para a virada de chave. Nós recomendamos um prazo de 60 dias, pelo menos, para que a transição ocorra de forma tranquila, assim como o início dos trabalhos. Está pensando em conhecer uma nova forma de fazer contabilidade? Venha para o Controle! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A proteção patrimonial é um dispositivo legal. A lei diz isso, né? O que acontece? Se o empresário ele se lança ao empresariado e ele já tem bens amealhados que ele acumulou com a vida de trabalho, ele herdou da família, algo parecido com isso. Então a ideia sempre é respeitar o que a própria lei diz. Quando você abre uma empresa, o risco deveria estar cercado ao capital social que ele disponibilizou para abrir essa companhia. Daí o nome limitada. As pessoas estão tão acostumadas com esse termo e não se atêm que sociedade limitada quer dizer limitada a responsabilidade ao capital social investido. Isso é sociedade limitada, né? Então, quando nós olhamos a situação do empresário, a gente quer entender o seguinte: o patrimônio seu, que é seu, da sua família, está em risco no momento que você vai empresariar? Sempre está em risco. A proteção patrimonial é justamente criar colunas que separam a empresa, o risco do empresário, o risco de empresariar, do patrimônio que ele tem ou do patrimônio que ele vem amealhando. Então, quando você faz essa análise, constrói-se então colunas distintas. Isto é a proteção patrimonial. E, infelizmente, é uma coisa que no Brasil já existe um grande avanço nisso. Se você falar em Estados Unidos, ali já é quase que natural que se cria uma estrutura para fazer um empresariado e uma estrutura para você preservar seus bens. E aqui no Brasil ainda está um pouco jovem. Nós somos muito fortes nesse segmento e a nossa atuação é feita para entender essa camada e criar essa proteção patrimonial para o cliente. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Tadeu de Souza. O Tadeu é diretor comercial da Alstom do Brasil. Tadeu, como é que você se adaptou nesse período em frente à pandemia? Como é que você conseguiu continuar performando com os negócios, dando suporte para os clientes, motivando a sua equipe? Como é que está sendo ainda esse desafio ímpar na vida, acho que de todo mundo, Tadeu? Realmente você falou uma palavra, é um desafio ímpar e uma situação nunca antes vista, né? Nós que estamos muitos anos no mercado, o que aconteceu foi assim, de 0 a 100, nesse caso de 100 a 0, em poucos segundos.
E para nós, assim, foi um desafio muito complexo, porque nós da área comercial, por natureza, nós gostamos de gente. É isso aí. É, gente, nós gostamos de abraço, de tomar café, de visitar. Minha esposa falava para mim, pô, mas por que você viaja tanto? Eu falo, eu viajo porque eu gosto. E viajar, quando você viaja porque você gosta, isso não é trabalho, é prazer. E eu sempre viajei muito, muito, muito. E eu controlo, inclusive. Você espera que ela não esteja falando pra você agora, vai viajar. Não, ela tá quase nisso, tá quase nisso. Outro dia ela falou, Tadeu, você não quer trabalhar um pouco fora de casa? Eu falei, calma, vou chegar lá. Mas em realidade, Luciano, é um fato muito interessante. No primeiro momento deu aquela crise assim, pô, e agora? O que nós vamos fazer? Eu, graças a Deus, trabalho numa empresa muito boa, uma empresa muito séria, uma multinacional, muitíssimo organizada, que ela tem assim uma governança como pouco se vê no mundo, sabe? É uma empresa, em primeiro lugar, focada nas pessoas. A gente tem lá o primeiro statement da empresa, não tem nada a ver com o negócio, é safety first, segurança em primeiro lugar para todos. E isso, na medida em que surgiu e a pandemia realmente se mostrou presente no Brasil, o nosso presidente do Brasil, que inclusive é uma pessoa fantástica, assim, que é muito, muito focada em pessoas também, ele falou, não, nosso negócio primeiro é cuidar das pessoas. E como é que a gente cuida de pessoas numa empresa que tem mais de 400 funcionários, temos 3 sites no Brasil, são quase 1.000 funcionários de todo o Brasil, e tem aquele batalhão de pessoas, aquele esquadrão de pessoas que tem a possibilidade de trabalhar fora da empresa. E quem que não pode? Os operadores. Uma fábrica como a nossa, ela não para, é 24 horas por dia, 360 dias por ano. Então, o que nós fizemos? Primeira coisa, proteger quem não pode sair da fábrica. Segundo, aqueles que podem sair vão trabalhar desde casa. Então, imediatamente, nós fizemos uma mobilização onde todos os funcionários que trabalhavam, e que são o que a gente chama de colarinhos brancos, white collar, foram trabalhar desde casa para a gente preservar a saúde de quem tem que ficar na empresa. Isso posto, organizamos rapidamente computadores que estavam na empresa, levamos para as casas dos funcionários. Você começa a ver coisas que você nunca viveu. De repente, um gerente que trabalha comigo falou, Tadeu, o pessoal não tinha cadeira assim, adequada para trabalhar em casa. E é verdade. Quem não tem um escritório bem montado, o cara estava desconfortável, ergonomicamente ruim. Eu falei, não, cara, imediatamente pega a cadeira da empresa e leva a cadeira para casa. E outras coisas que a gente teve que fazer, porque... Então foi a parte logística, super bem resolvido, hoje todo mundo tem link de internet, todo mundo de alguma forma se vira. De qualquer forma, fizemos o escritório, sair de dentro do escritório e ir para as casas. Perfeito, funcionou bem. E aí, como é que nós tratamos o relacionamento? Clientes. E aí nós vimos que, eu pelo menos percebi, que todos estavam no mesmo barco. Aquele cliente que eu visitava e que me recebia bem, que eu tomava um café, que eu ia lá para falar negócio, ele também estava na casa dele. Então nós tivemos que criar uma forma de estar próximo dos clientes mesmo estando longe. Os recursos de internet, os recursos que nós temos hoje são fantásticos. Você já visto que você faz reuniões hoje quase que presenciais, muito bem feitas, e isso para nós foi assim muito bom. Num primeiro momento sofremos. Você pega, eu até brinco, eu falo assim, você quer ver o que foi os negócios? Olha o gráfico do Ibovespa. Em 26 de março ele caiu, não sei quantos pontos percentuais, aquela queda foi o que nós tivemos nos negócios. Incrível. E aí depois o negócio começou a voltar. Hoje, 7 meses, 8 meses depois desse momento, nós estamos todos trabalhando em casa, todos nos relacionando bem com os clientes, conseguindo fazer negócios. Os negócios não pararam, por incrível que pareça, óbvio, houve a queda natural, porque o mercado parou em algum momento, e parou muito forte, mas o mercado já retomou. E hoje estamos vivendo, inclusive, eu até falo para todo mundo, uma retomada de negócios completamente fora do padrão. Nós estamos trabalhando mais do que estávamos trabalhando há 6 meses atrás, 8 meses atrás. Porque o problema é abastecimento de matéria-prima. Incrível, incrível. E aí a gente começa, né? Agora tem as teorias para tudo, né? Mas a minha teoria é muito simples, ou seja, o mercado voltou, as pessoas estão mais em casa, tem um efeito que em inglês o pessoal fala de efeito cocooning, que é o efeito de ficar mais em casa, de ficar mais aconchegado. Isso está fazendo com que segmentos como construção civil, segmentos como que são muito demandados para que você vai ter que fazer reforma, cresceu. Então nós fizemos negócio. Eu diria assim, o que fica de lição? A primeira lição é que a gente pôde realmente se mobilizar
rapidamente para poder mudar. Então essa mudança foi muito importante. Agora, o que nós vamos tirar depois? Então eu digo que agora a segunda fase para nós executivos, nós que somos líderes, é a retomada. Temos que planejar a retomada ainda não é imediata, óbvio, por razões óbvias, mas a gente tem que planejar e talvez nessa retomada a gente ser diferente. Dá para ser diferente. Eu vou dar um exemplo que é muito, muito simples. Nós, quando estávamos na empresa, todo mundo imprimia muito. Muita impressão, todo mundo imprimia, era muito papel. Nós somos uma fábrica de papel, mas nem por isso tem que imprimir tanto. A gente imprimia muito papel. Hoje, todo mundo em casa, você não imprime mais. Você fala, mas isso tem um efeito. Não é o efeito da impressão por si, isso não, até porque papel é um dos produtos mais ecológicos que existe, é papel. Pode imprimir à vontade, pode usar papel à vontade, até estimulo que use bastante papel. Mas é a mudança de paradigma. Por que eu imprimia algo que era efêmero e eu jogava fora depois de 5 minutos? Bom, agora eu tenho que usar a mesma informação, tratá-la de forma diferenciada e continuar fazendo o que eu fazia. Essa é a forma paradigmática que a gente vai ter que virar no retorno. Vai ser bom, as empresas serão mais produtivas, com certeza, os negócios serão mais rápidos, com certeza, porque nós vimos que fazer negócios de uma empresa como a nossa, que ficou, entre aspas, 8 meses com toda a sua equipe administrativa trabalhando desde casa, são desafios que você não imagina. Desafios para mim que tenho filhos de 27, 28 anos, nenhum. Mas é aquele que tem um filhinho pequeno que está lá trabalhando e ao mesmo tempo tendo que cuidar do almoço, cuidar do filho que está na escola, a escola hoje é em casa. Desafios. Mas eu diria que foi muito bom. Como é que o fator relacionamento hoje, e não hoje, mas historicamente, contribuiu no sucesso das suas jornadas em grandes empresas, Tadeu? Luciano, eu digo assim, eu acho que relacionamento, desde sempre, para mim, foi tudo na minha vida. Meu pai, ele falava assim para mim, falou, Tadeu, construa uma carreira onde você tenha bons advogados de defesa e não promotores para te acusar. É uma frase simples, mas significa o seguinte, tenha bons relacionamentos. Porque no fim do dia, o relacionamento é que faz você chegar lá. Negócios são transações. Você tem muitas transações comerciais que você pode comprar hoje algo na internet, tem um aplicativo, você compra, tem um marketplace, você compra. Todo mundo faz negócio e acha que está fazendo relacionamento. Não, nós estamos comprando. Transação comercial é um computador com outro, meu computador na mão. E são transações comerciais. Negócios são feitos com pessoas. Tem uma frase que o pessoal fala, o negócio é B2B, business to business. Eu sempre digo, não existe B2B, existe H to H, ou age to age, humanos para humanos. Negócios são entre humanos, negócio não são entre, humanos. Pessoas. Então eu digo assim, como é que você cuida do relacionamento? É isso que a gente acabou de fazer. Eu te conheci há pouco tempo, a gente fez um relacionamento, já nos vimos, já somos amigos desde a infância quase, não é verdade? Por quê? Porque existem relações que elas transcendem o negócio. Quando você pensa numa rede de relacionamento, pensando só no business, não está muito certo. Você tem que pensar na pessoa. Independente se aquela pessoa vai te ajudar um dia no negócio, certamente vai. Certamente um dia você vai poder precisar dela, ou ela precisar de você, ou você poder suportar-lhe alguma coisa. Mas relacionamento é tudo na vida das pessoas. Eu tenho 1 minuto para fechar esse nosso agradável bate-papo. Passa rápido, hein? Olhando para o futuro, quais são os próximos passos da carreira do amigo? O meu plano futuro é bem simples. Eu preciso vender bastante. Eu quero continuar vendendo bastante porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e o que me dá muito prazer. Mas natural, a gente não pode dizer que um profissional sênior, quando vai chegando já numa fase bastante, já muito tempo de mercado, você tem que pensar. Eu diria que hoje, um dos grandes objetivos meus, Luciano, é poder ser um líder educador. Para mim, o fato de eu poder transmitir aquilo que eu aprendi ao longo desses anos, carregando pasta, como a gente diz aí no jargão de mercado, se eu puder passar para as pessoas, para os meus colaboradores, para colaboradores que estão ainda começando, e mais do que isso, se eu puder ser um exemplo para que essas pessoas falem, poxa, é impossível? Não, não é impossível. Eu acho que eu tenho uma outra frase que eu digo assim, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Fora disso,
é muito trabalho. E as pessoas hoje às vezes querem a coisa simples, nós temos que trabalhar bastante. É isso que eu preciso. Amigo, prazerzaço tê-lo aqui no programa, muito demais. obrigado pela gentileza, o convite é permanente, sempre Obrigado. que o amigo tenha lá novidades, por favor, o convite é permanente. Obrigado. Fico muito contente e agradeço demais aí pelo convite, viu? Prazer. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime, lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.